Olá, meu nome é Genice Lanza, eu faço parte do Observatório Social do Brasil Itabira e nós vamos iniciar apresentando o Observatório Social, o que é que nós fazemos, como fazemos e qual é o objetivo do nosso trabalho. E na sequência, nós vamos apresentar o Plano Controle Social nas eleições de 2020, considerando que, dentro de poucos meses, no dia 15 de novembro próximo, nós estaremos escolhendo os nossos governantes, as pessoas que vão nos representar durante os próximos 4 anos. Plano Controle Social nas eleições 2020. O que é um observatório social? É um espaço democrático e apartidário, que é uma condição para que ele realize o seu trabalho de forma isenta, formado por entidades, por pessoas físicas e empresas, e nós atuamos em favor da transparência e também da boa e correta aplicação dos recursos públicos, que são os nossos recursos. Nós trabalhamos em 2 grandes blocos, que é o monitoramento dos gastos públicos e ações de educação para a cidadania. E com o objetivo de contribuir para a eficiência da gestão pública. Então, aqui nós enfatizamos que não nos interessa quem são os gestores da nossa cidade. O que nos interessa é a gestão pública eficiente. E quem nós representamos? Nós somos uma associação, uma entidade sem fins lucrativos e que nós somos também uma entidade representativa. Então, nós representamos 26 entidades, que são os associados institucionais, 21 empresas, que são os associados mantenedores, 23 pessoas físicas, que são associados contribuintes, contribuem financeiramente, juntamente com os mantenedores, e 38 pessoas físicas, que são os associados voluntários. E aqui a gente faz um convite e um apelo para que as pessoas que estão nos assistindo, vocês que estão nos assistindo, acompanhem o nosso trabalho, conheçam mais profundamente o nosso trabalho e se coloquem se disponibilizem como voluntários. Nós costumamos dizer que nós temos muitíssimo o que fazer em termos de controle social, mas nós só poderemos fazer de acordo com a quantidade de braços que nós tivermos. Então, associem-se a nós nesse trabalho que é tão importante para a nossa cidade. Aqui estão nossos associados mantenedores. Aqui, os associados institucionais. Bom, nós atuamos em 4 eixos. No eixo gestão pública, no eixo educação para a cidadania, ambiente de negócios e no eixo transparência. No eixo gestão pública, nós trabalhamos monitorando o legislativo, a produtividade dos vereadores, as licitações, os recursos humanos, o uso de veículos na Câmara e as comissões temáticas permanentes. No monitoramento do Executivo, também nós acompanhamos as licitações e a merenda escolar. Além desses 2 monitoramentos que fazemos, nós também acompanhamos os cargos comissionados do Executivo. Ambiente de negócios, aqui nós divulgamos os avisos de editais de licitações, que isso é muito importante, né, para que todos nós, sociedade, saibamos o que está sendo comprado, o valor e etc. Já é uma forma de controle social. E aqui também nós trabalhamos nesse eixo o apoio aos conselhos municipais de políticas públicas,
que são poderosíssimos instrumentos de controle social. No eixo transparência, nós fazemos o monitoramento dos portais da transparência e a divulgação dos relatórios quadrimestrais, que são a nossa prestação de contas à sociedade. De 4 em 4 meses, nós divulgamos os relatórios e onde relatamos todo o trabalho que fizemos em todos os eixos, o que nós encontramos, o encaminhamento dado ao que a gente verificou nesses monitoramentos aí que nós fazemos. Então, acompanhem, conheçam o nosso trabalho por meio dos relatórios quadrimestrais que estão nas nossas redes sociais. O eixo Educação para a Cidadania, aqui nós trabalhamos já por 2 anos o concurso de desenho e redação, promovendo o concurso da Controladoria Geral da União, o projeto Corrupção, uma pedra no meio do caminho, uma parceria entre o Ministério Público e o Observatório Social de Itabira, a palestra Cidadania, um exercício diário, o projeto Educação Empreendedora, que nós entramos nesse projeto com a Educação para a Cidadania, e que ele é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e do SEBRAE, a Educação Fiscal, que nós vamos trabalhar o Observador Mirim nas escolas, Semana da Cidadania, que nós já realizamos uma vez e vamos realizar de novo esse ano em outubro, com ações voltadas exclusivamente para as eleições 2020. Aqui também nós trabalhamos a divulgação da Lei Federal 13.460, uma lei importantíssima, que também é conhecida como Código de Defesa do Usuário dos Serviços Públicos. E ainda dentro do eixo Educação para a Cidadania, que é o nosso Plano Controle Social Eleições 2020. Todo poder emana do povo que o exerce, por meio de seus representantes eleitos, ou diretamente nos termos desta Constituição. De acordo com o parágrafo 1º, aliás, com o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, está chegando o momento de nós elegermos os nossos representantes. Então, a eleição de representantes é o momento em que nós entregamos, que nós delegamos para essas pessoas o poder que nós temos. Numa democracia, todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes legais. Então, nesse momento, no dia 15 de novembro, nós vamos eleger essas pessoas que vão nos representar e a elas nós estamos entregando todo o nosso poder de decidir, o poder de administrar, de decidir o que fazer com os nossos recursos, enfim, de nos administrar. A justificativa para a criação desse plano é que muito mais, nós consideramos que muito mais do que cumprir uma obrigação legal, exercer o direito do voto implica a consciência quanto à importância da escolha dos nossos representantes, que são aquelas pessoas que serão responsáveis pelas decisões que afetam toda a sociedade. É o que nós já dissemos, nós estamos entregando a elas o nosso direito, o nosso poder, né? Então, mais do que sair num domingo para ir votar uma vez a cada, né, nas eleições municipais, uma vez a cada 4 anos, é muito, mas muito mais mesmo do que simplesmente cumprir uma obrigação legal, que é a obrigação de comparecer às urnas, né, no dia 15 de novembro, nesse caso. Bom, o exercício do controle social, a gente pode dizer que o observatório, nós somos uma empresa e o nosso negócio é controle social. O que é controle social? É a participação da sociedade na gestão pública.
é o que nós fazemos, é o que o Observatório Social faz. E que qualquer um de nós, cidadãos, também pode fazer, né? Isso é um direito que nós temos. Então, o controle social nas eleições, o exercício do controle social nas eleições, ele é entendido como a participação ativa dos eleitores e eleitoras em todo o processo eleitoral, e não apenas aquele momento de ir lá e exercer o seu direito de voto. O objetivo geral desse plano é instituir o exercício do controle social nas eleições municipais. Essa é a primeira de muitas vezes, né, de muitos anos, de muitas eleições municipais em que nós vamos atuar desta forma. Os objetivos específicos são dois. Primeiro, esclarecer a sociedade acerca das atribuições de cada agente envolvido no processo eleitoral e sensibilizá-la para que essas atribuições sejam exercidas por cada um desses agentes, sejam bem exercidas por cada um desses agentes envolvidos. Quais são eles? Os partidos políticos, os candidatos e as candidatas, os eleitores e as eleitoras e o Observatório Social do Brasil Itabira, que esse ano também é um agente envolvido nas eleições municipais. Então, nós vamos falar do primeiro agente aqui, os partidos políticos. São responsáveis pela escolha e indicação dos candidatos e candidatas a cargos governamentais, e por isso são importantes instrumentos para o exercício da cidadania. Por que os partidos políticos são tão importantes? Primeiro, que pela nossa Constituição, apesar de qualquer um de nós, qualquer cidadão, todo cidadão e cidadã pode ser votado, ele não pode fazer isso de maneira individual. Então, um cidadão só pode se candidatar por meio dos partidos políticos. E são exatamente eles que detêm as vagas. Por exemplo, em Itabira, esse ano, cada partido político poderá indicar 26 candidatos. Então, eles escolhem esses candidatos e os lançam como candidatos para que a gente possa escolher entre essas pessoas a quem nós queremos delegar o nosso poder, ou seja, entregar o nosso voto para que ela nos represente. Além disso, dos partidos terem esse poder, ainda também eles têm o poder de dividir, distribuir entre os candidatos do seu partido os recursos que eles recebem do fundo partidário do fundo especial de financiamento das campanhas. Então, nós votamos, nós elegemos, nós escolhemos, porque os partidos buscam entre a sociedade pessoas a quem elas indicam como nossos possíveis representantes. O segundo agente aqui são os candidatos e as candidatas. Representantes da sociedade em geral, eles terão o dever de agir em nome do coletivo. Por quê? Eles não podem agir em nome individual, em nome de cada um deles, porque eles estão sendo eleitos para nos representar a todos nós. Então, eles devem agir, terão o dever de agir em nome do coletivo, sempre em favor do interesse público e orientadas pelos princípios da administração pública, que são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Ainda com relação aos candidatos, uma grande novidade dessas eleições é
o termo de compromisso. O que é o termo de compromisso? É um instrumento proposto pelo Observatório Social do Brasil Itabira, e ele será firmado pelos candidatos e candidatas que desejarem estabelecer compromissos públicos e formais com a sociedade que vai elegê-los. Então, nós estamos propondo esse termo e ele será oferecido para que os candidatos que desejarem formalizar o seu compromisso com a sociedade possam fazê-lo. Esse termo está ainda em fase de elaboração pelo Observatório Social de Itabira e ele deve estar pronto em outubro, né, no próximo mês. Bom, e quais serão esses compromissos? São compromissos relacionados à transparência, à correta aplicação dos nossos recursos e à eficiência da gestão pública. Esses compromissos, além dos compromissos inerentes aos cargos, né? Aos cargos de vereador, prefeito, vice-prefeito. Então, são compromissos assumidos com a sociedade, diretamente com a sociedade. E como é que nós vamos fazer chegar esses termos aos candidatos? Nós vamos encaminhar os termos aos partidos e eles serão os responsáveis por repassá-los aos candidatos e depois, né, com os documentos assinados, os partidos devolverão ao observatório os termos assinados pelos candidatos que desejaram estabelecer esse compromisso. Então, os termos serão repassados aos partidos, que vão disponibilizá-los aos candidatos, e depois vão devolver os termos assinados ao observatório. E aí, nós, Observatório Social de Itabira, nós acompanharemos o cumprimento dos compromissos assumidos pelos candidatos eleitos durante todo o mandato, que vai de 2021 a 2024, publicando os resultados dessas verificações, desse acompanhamento, em nossos relatórios quadrimestrais. Então, o acompanhamento será feito durante todo o mandato. Né, ele vai ser um programa que vai vigorar durante esses 4 anos. E ainda, com relação aos candidatos, o Observatório Social do Brasil, por meio da sua Escola da Cidadania, fez uma parceria com a Artena Saber Online e está disponibilizando um curso de formação de candidatos a vereador e o preço de prateleira desse curso é R$ 690. Então, o Observatório conseguiu um super desconto e ele está sendo oferecido por R$ 297. Quem quiser se inscrever até 30 de setembro, utilizando esse cupom, vai ter um desconto adicional. Então, aqui está o caminho de acesso à Escola da Cidadania e aqui o cupom para o desconto adicional. Bom, e o terceiro agente envolvido no processo eleitoral aqui, né, o eleitor, a eleitora, são os responsáveis pela escolha de seus representantes e por isso, porque são os responsáveis, ninguém vai escolher por nós, né, por isso, essa escolha, ela deve ser orientada por uma pesquisa. Essa pesquisa, então, quem é esse candidato, o passado dele, as ações que ele tem empreendido, e um instrumento também que nós estamos, o Observatório Social está disponibilizando para o eleitor, que também é mais uma fonte de pesquisa, são os relatórios quadrimestrais, né, anteriores, que nós já publicamos nós já temos 7 relatórios publicados, e
aos candidatos a vereador que estão pleiteando a reeleição, o eleitor pode pesquisar nos relatórios quadrimestrais que ele vai ver o desempenho deste vereador durante toda essa legislatura. Então, é pesquisar, escolher de forma consciente e, muitíssimo importante, acompanhar os mandatos dos candidatos eleitos. Muitas vezes a gente escuta alguém falando, mas esse candidato não me representa, eu não votei nele, etc. Engano seu. Esse candidato, quer você tenha votado nele ou não, essa candidata, quer você goste ou não, quer você concorde com as ações dele ou dela, ou não concorde, esses são os nossos representantes. Foram eleitos pela maioria dos eleitores, foram eleitos democraticamente. Então, nós temos que acompanhar, devemos acompanhar os mandatos de todos os candidatos eleitos. E aqui nós colocamos a imagem de uma urna. Quando a gente termina a votação, aparece essa palavrinha fim. E o que a gente observa, que é muito comum, é a gente levar essa palavrinha aqui ao pé da letra, fim. E nós consideramos que deveria vir a expressão fim da votação, início do seu trabalho de acompanhamento do mandato de todos os candidatos que foram eleitos para te representar, senhor cidadão, senhora cidadã. Então, é o começo do trabalho de acompanhamento, que é o controle social em todo o processo eleitoral. As etapas do plano. Em janeiro de 2020, nós fizemos a apresentação dele ao juiz eleitoral da nossa comarca de Itabira, ao promotor público responsável pelo acompanhamento das eleições municipais, ao chefe do cartório eleitoral, ao presidente da OAB e aos associados do Observatório Social de Itabira. Em fevereiro, nós publicamos esse plano no nosso relatório de prestação de contas. Em agosto, no dia 27 último, nós apresentamos esse plano aos presidentes dos partidos políticos e dirigentes e pré-candidatos e pré-candidatas. Também, nesse mesmo dia, a gente disponibilizou, nós publicamos aqui a capacitação, a oferta da capacitação para candidatos e candidatas a vereador, vereadora, pela Escola da Cidadania, em parceria com a Artena, que é esse curso de formação para candidatos a vereador. A etapa 5, de setembro a novembro, nós vamos divulgar o plano à comunidade, e isso a gente vai fazer setembro, a partir da próxima sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020, nas redes sociais, e a gente vai fazer um trabalho intenso de divulgação. E também, nesse período, de setembro a novembro, nós vamos realizar ações educativas sobre a importância do voto consciente com eleitores e eleitoras e sociedade em geral. Em outubro de 2020, nós vamos entregar os termos de compromisso aos partidos políticos que irão repassá-los aos candidatos. Nós ainda vamos definir a data, mas será durante o mês de outubro de 2020. Também, durante o mês, nós vamos dar um prazo para os partidos políticos nos devolverem os termos assinados, que também será bastante divulgado nas nossas redes sociais. A partir de outubro de 2020, nós vamos divulgar à comunidade os termos que foram assinados. Então, todos os termos de todos os candidatos que assinaram, a gente vai dar publicidade, bastante publicidade a esses termos. E a etapa 10, durante todo o mandato, nós vamos monitorar
o cumprimento dos compromissos assumidos pelos candidatos eleitos, né, que assinaram os termos, e vamos publicar esse monitoramento, o resultado desse monitoramento, nos nossos relatórios quadrimestrais. E aqui a gente faz um resumo do fluxo das ações, né, primeira apresentação que a gente já fez, ao TJ, ao Ministério Público, ao AB, cartório e à comunidade. Apresentação aos partidos políticos e pré-candidatos e candidatas, que foi feito dia 27 de agosto, a capacitação para os candidatos e candidatas a vereador, vereadora, as ações de conscientização do eleitor e eleitora, depois o envio dos termos de compromisso aos partidos, assinatura dos termos de compromisso, divulgação dos termos assinados à comunidade, ações conjuntas de resgate do Comitê 9.840. Esse comitê, ele foi criado por uma iniciativa da sociedade civil organizada exatamente para o monitoramento de cumprimento da Lei 9.840. Essa lei trata de boca de urna e também da utilização da máquina pública com fins eleitorais. Essa lei ela é muito importante porque ela foi uma lei criada em 1999 e ela é uma lei de iniciativa popular. Ela teve assinaturas de mais de 1 milhão de brasileiros e esses comitês nós apresentamos essas ações para o presidente da OAB e que, se esse comitê for ativado aqui em Itabira durante as eleições municipais, será esse mais um instrumento de controle social valioso para as eleições. E a última etapa, o acompanhamento do cumprimento dos compromissos assumidos pelos candidatos eleitos. Bom, aqui, então, a gente termina a nossa apresentação fazendo um convite, né, um convite para que vocês conheçam o nosso trabalho, acompanhem o nosso trabalho pelas nossas redes sociais. Fazemos também um apelo para que vocês conheçam o nosso trabalho e queiram participar dele, queiram exercer a cidadania por meio do controle social. As dúvidas e comentários a respeito dessa apresentação podem ser enviadas por meio do nosso WhatsApp, que está registrado aí na tela. Bom, e aí, para o nosso agradecimento final, né, pela atenção de vocês, e mais um apelo: vamos escolher os nossos representantes com a seriedade que o exercício desse nosso direito representa, né? É a hora de escolher as pessoas que vão definir como é que o nosso dinheiro vai ser gasto, quais serão as políticas públicas que serão implementadas no nosso município. Então, é muito sério o exercício do voto. Então, pelo voto consciente. Agradecemos e até.